sou Rebeca, eu tenho 33 anos e eu nasci em Itambé, uma cidade pequenininha no interior, e lá meus pais já eram cristãos e a gente frequentava uma igreja batista também, e eu sempre gostei muito de escola bíblica dominical e tive uma professora que ela fez uma série de estudos em uma história bem antiga da PEC que chama O Milagre para Samuelito. E nessa história, que é uma história evangelística, mas missionária também, acho que foi a primeira vez que eu entendi que eu precisava de um Salvador. E aí, algum tempo depois, meu pai, ele conversou comigo, né? Porque eu já tinha entendido, mas eu ainda não tinha tomado uma decisão publicamente, que eu queria crer em Cristo. Aí meu pai conversou comigo que eu precisava fazer isso. Ele contou a história de Jonas, explicou que a gente precisava tornar pública a nossa decisão. E aí eu tinha, acho que uns 11 anos, e aí foi quando eu publicizei que eu realmente precisava de Cristo, que eu estava aceitando Ele como Salvador da minha vida. Aí, depois disso, acho que, sei lá, tive algumas crises de fé, né? Porque mesmo crescendo na igreja, acho que é meio diferente quando a gente cresce na igreja. Não tem, assim, um tempo que você lembra de sua vida antes de Cristo, depois de Cristo. Mas eu vivi um tempo muito difícil, assim, por conta de ter perdido minha mãe muito cedo. Então, eu fiquei com muitas crises, assim, né? Em acreditar em Deus. E aí, em 2010, eu entrei na universidade. Aí, na universidade eu conheci um grupo de estudantes que eles trabalhavam com o que a gente chama de missão estudantil. E aí acho que foi a primeira grande crise de fé, assim, porque eu tinha toda aquela tristeza por ter perdido minha mãe e ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa que queria muito mudar o mundo, que as coisas fossem diferentes, assim. E aí quando eu conheci esse grupo da missão estudantil, eu comecei a ler livros que falavam sobre a fé em Cristo, que até então não conhecia, e conheci alguns outros autores, por exemplo, John Stott, que me ajudou muito assim, a compreender tanto da minha fé quanto da minha vocação. Aí foi na universidade, estava com 21 anos, que aí acho que foi minha segunda conversão, assim, né? Foi, na verdade, quando eu tive convicção de que realmente eu queria crer em Cristo e era aquilo que eu queria, e não mais só por conta de ser a fé dos meus pais ou aquilo que eu criei na infância. A possibilidade de fazer parte do evangelismo sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim. Então, logo quando eu vim de Itambé pra cá, que foi nessa época dessa crise de fé, e uns 3 anos depois entrei na universidade, tanto na missão estudantil quanto no evangelismo da igreja, eu convivia com muitos irmãos, assim, mais maduros, né, na fé, e acho que a possibilidade também de conviver com pessoas que tinham uma vida de muito sofrimento, de muita tristeza, assim, de muita dor, pessoas que viviam em situações de fragilidade social mesmo. Acho que aquilo mexeu muito comigo. E mesmo que eu me envolvesse para fazer várias coisas que eu acreditava, né, para que elas pudessem ter uma vida melhor, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que, apesar de todas essas outras coisas que a gente precisa, que as pessoas precisam também de Cristo, ou precisam principalmente de Cristo. E acho que isso foi pavimentando, assim, tanto um caminho de mais maturidade cristã na convivência com os irmãos do evangelismo, quanto foi também me dando mais convicção da minha vocação, de que eu podia colocar aquilo que Deus estava me dando a serviço dele, para falar dele para outras pessoas, que outras pessoas precisavam conhecer do amor de Cristo. Então, a igreja e a convivência com irmãos mais maduros foi muito importante. Eu fui discipulada também, mas aí já foi bastante tempo depois. Eu acho que, na verdade, quando a gente crê em Cristo e você passa muito tempo na igreja, eu acho que você vai passando por fases de amadurecimento, né? E eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás eu tive o privilégio de ser discipulada por uma irmã mais velha também. E isso foi mais uma vez consolidando minha fé. Coisas que eu tinha dificuldade de entender, algumas situações que eu tinha vivenciado na minha vida também e que eram situações que dificultavam que eu tivesse mais maturidade, assim. Foram muito trabalhadas no aconselhamento bíblico, e então isso foi um outro momento muito importante, assim, de mais uma vez ressignificar a minha fé, né, de fortalecer novamente a minha fé. Eu sempre amei evangelismo e missões. E eu sempre entendi que não havia nada mais precioso do que as pessoas conhecerem a Cristo.
E eu já vinha fazendo isso nos lugares onde eu estava. Eu sou enfermeira, então sempre quando eu tinha oportunidade de orar por alguém, geralmente quando a gente trabalha na área da saúde, a gente acaba cuidando de pessoas muito vulneráveis, né? Então eu tinha muitas oportunidades, tanto com os meus colegas de escola, depois como professora, como enfermeira também, de compartilhar do amor de Cristo. Mas eu sentia que eu precisava fazer isso de uma maneira mais intencional, que eu precisava me qualificar para fazer isso. E aí foi a época que surgiu a possibilidade para Peniel. E na época foi muito diferente, assim, porque eu sempre tive muita dúvida, né? Se realmente eu ia continuar servindo ao Senhor aqui na cidade, com minha vocação, os meus dons, ou se eu ia acabar servindo de tempo integral, em um trabalho transcultural ou algo assim. E o tempo em Peniel foi muito importante para eu aprender mais como servir melhor ao Senhor. E também para que ele fosse consolidando no meu coração essa convicção, né, de que eu posso servir ao Senhor, de que realmente há um chamado específico para algumas pessoas a quem Deus vai designar para alguns lugares específicos, né? Mas que no meu caso ele estava, assim, de alguma maneira confirmando no meu coração que o meu trabalho era aqui. Aí logo assim que eu voltei, acabei logo me vinculando ao evangelismo aqui na cidade mais uma vez, então foi importante nesse sentido, assim. Eu acho que o primeiro conselho é conheça a Deus, porque é muito fácil a gente que cresce na igreja ou a gente que está há muito tempo na igreja, a gente incorporar um conjunto de hábitos e de costumes que eles dão a aparência de cristianismo, mas que na verdade talvez não sejam, porque o cristianismo ele fala sobre o relacionamento com uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Então, na minha vida por muito tempo eu me percebi fazendo várias coisas, mas sem que necessariamente meu coração estivesse contrito a Deus, e estivesse fazendo aquilo realmente para agradar a Deus. Então eu acho que o desafio primeiro é esse: conheça a Deus, construa um relacionamento pessoal com Ele. É óbvio que a igreja e a comunhão dos irmãos é algo muito importante para fortalecer nossa fé, mas você precisa conhecer Jesus, porque nos momentos de crise, que não são poucos, você vai precisar de alguma coisa, de algo que é muito mais profundo do que o conhecimento dos livros, do que os costumes, do que a religiosidade que muitas vezes a gente constrói. E a segunda coisa é trabalhe. Aquilo que vier para sua mão, faz, mas faz assim com sangue no olho, como a gente fala, né? Porque às vezes a gente coloca muitos poréns, assim, a gente pro trabalho, pro estudo, a gente é muito aguerrido, mas quando vem para a igreja e para fazer as coisas para o Senhor, a gente é muito tímido, assim. E eu sou muito grata a Deus pela possibilidade de servir com aquilo que Ele me deu. E sempre vai ser assim, na verdade. A gente não tem nada para oferecer. A gente só devolve para Deus aquilo que Ele deu primeiro pra gente, né? Então, conheça a Deus e trabalhe sempre que possível com tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos para poder fazer.